Olá, uma excelente noite para você que está nos acompanhando pelo Band Valecast na TV Band Vale. Também para você que nos acompanha em outras plataformas, seja muito bem-vindo. Hoje mais um programa especial para você, eu, Israel Goldstein, e a minha amiga Carol Rosazzi. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Israel. Boa noite para você. Pra Boa você noite também. para quem nos acompanha. Seja onde você estiver, aqui pela TV Band Vale ou nas demais plataformas, seja muito bem-vindo. O nosso podcast de hoje é muito legal, né, Israel? Sim. A gente está recebendo aqui um convidado da nossa região, Sidney Santos. Muito obrigada aqui pela sua presença. Você é empreendedor criativo, né? Exato. Gratidão pelo convite. Estou aqui para contar um pouco da minha história para vocês. É um prazer ter você aqui. Eu já começo te perguntando, por que empreendedor criativo? Eu iniciei a minha vida aos 13 anos, um desafio na minha vida que foi a perca do meu pai, né? Aos 13 anos, minha mãe plantava arroz em roça, aí já começa a ser resiliente, já desde o início, né? Eu, homem da casa, pedi emprego para minha professora, que ela sabia toda a minha história, sabia que eu tinha perdido meu pai, que minha mãe plantava arroz em Tremembé, lá no Cruzariol, todo mundo conhece aqui no Vale do Paraíba. E aí eu iniciei sendo jardineiro, né? E sendo jardineiro dentro de um condomínio, e ali eu me deparava com os empresários. Isso com quantos anos, Sidney? Estava com 13 anos, onde eu iniciei. E aí os empresários passavam com os filhos, achava legal, comecei a ter visibilidade, né? Falava para os filhos, olha que legal, o menino aos 13 anos já trabalhando. Aí um bom dia, uma boa tarde, comecei a ter credibilidade com eles. Aí comecei a conversar, frequentar a casa deles, jogar videogame com os filhos, jogar futebol com os filhos. E eu comecei a conviver com os empreendedores. Eu tinha curiosidade de saber de livros, eles me indicavam, eu me doava livros, e eu comecei a estudar. E aos 15 anos, uma família que eu já frequentava com, vamos se dizer, com mais prática dentro da residência deles, peguei confiança. Eles tinham programado uma viagem deles com família para ir para Disney e queria aproveitar essa viagem deles para reformar a sua casa. Ele sabia que eu morava numa comunidade simples, onde tem pedreiros e pintores. Perguntou, Sidney, você que é da nossa confiança, você não consegue indicar pedreiros e pintores para a gente aproveitar essa nossa viagem e reformar a nossa casa? Meu irmão mora aqui do lado, vai vir aqui também, mas eu gostaria que você fizesse indicação. Eu já conhecia os pedreiros e pintores, que eram os pais dos meus amigos de escola, pai de igreja, de amigos da igreja. Falei, nasceu empreendedor aqui. Aí eu sabia quem executava e sabia quem estava querendo fazer. Nisso eu intermediei e criei uma empreiteirinha. Entendi. Aos 15 anos já. Aos 15 anos você já começou a entrar nessa área de negócio, então. Exato. E aí eu me lancei desta forma, né? Ficava com a minha bicicletinha e falava para os pedreiros, ó, se precisar de cimento, treina, eu vou no depósito. Acabava a obra, eu limpava, ficava com a chave, fechava. Então eu comecei já a entender que eu tinha o feeling de empreender e fui buscar estudos, né? Aí fui buscar estudar, fiz cursos de computação, contabilidade, até entrar na faculdade. Aí depois, dos 17 para 18 anos, eu fiz administração de empresa, me formei em engenheiro civil, e aí fui para os Estados Unidos, estudei gestão de negócios, gestão de pessoas. E aí eu fui buscando mais conhecimento, fortificando o lado do empreendedor e me conectando com os meus negócios, né? Eu sempre fui também uma pessoa criativa, sempre gostei de fazer algo diferente, né? Ô Sidney, você desenvolve um trabalho muito bacana que é relacionado à arte. Sim. Conta pra gente como é que a arte apareceu na sua vida, porque você realiza um trabalho assim muito bacana, diferente. Não é comum a gente ver, né, de reaproveitamento de peças, de carros, de aviões, transformando assim em objetos de decoração, coisas bem exclusivas, né? Então conta pra gente assim como é que começou tudo isso. Perfeito. Nessa minha ida para os Estados Unidos, eu encontrei com um centro automotivo e achei muito bacana. Esse centro automotivo era diferente. Era um centro automotivo que fazia diversos trabalhos dentro desse centro automotivo. Aonde nos Estados Unidos? Estados Unidos, em Kissimmee, em Orlando. E aí eu voltei com aquilo na cabeça. Eu falei, quero empreender nesse setor. Eu vou empreender e vou desenvolver uma oficina aqui no Vale do Paraíba. E criei uma oficina, um centro automotivo. E nessa minha oficina sobrava peças de carro. Vou dar um exemplo. Carol chega lá com o seu veículo, Sidney, eu quero trocar a frente do meu Fusca. Eu bati, quero trocar. De vez de jogar aquilo fora, eu armazenava dentro de um galpão. E eu sou engenheiro.
E eu armazenava muitas peças. Um certo dia eu falei, vou desenhar, vou criar um projeto aqui, uma coisa pessoal minha. Fiz um desenho de um sofá Fusca, me conectei com outros artistas, ferramenteiro, pintores. E falei, vamos lá no meu galpão. Tô com um projeto, vamos desvendar esse projeto e colocar ele na prática. E aí eu criei um sofá Fusca. Foi engraçado que eu postei na época, acho que o Orkut, e postei uma coisa de um hobby. Não tinha pensado ainda no negócio. Só que esse meu sofá Fusca chegou ao Dennis DJ. Olha Dennis DJ só. me ligou, só que eu ainda não conhecia quem era o Dennis DJ. A gente tem as imagens aqui, vamos mostrar aí, ó. Olha aí, ó. Exato. Que legal. Então, essa foi a primeira peça que Primeira você obra de desenvolveu? arte. Olha Exato. só que bacana. Nossa, até com encosto de Tem braço. encosto, tem encosto. Que legal, cara. E foi impactante pro Denis, né? Ele estava procurando um sofá, e um sofá Fusca. É couro? É couro, legítimo, oriundo. Eu trouxe todas as medidas para ser ortopédico, né? E você poder sentar e ficar confortável. Sim. Eu retirei o farol e coloquei um acrílico ali, fiz um design diferente, coloquei a calota suspensa. Eu gosto de ousar, sabe, na questão da criatividade. E também tive bons trabalhadores comigo, inteligentes, que são eles que estão aí também. Eu não faço nada sozinho, né? Sim. E juntos Uma a gente equipe, criou né? uma equipe que eu dou muito valor e agradeço a todos eles também. E criamos esse trabalho. Aí, ao chegar no Denis, eu vi que desenvolvi mais um trabalho. Porque você... Você cria um networking a partir disso, né? E também você é chancelado, né, desta forma, né? Sim. Porque um artista comprando a sua obra, você se torna um artista, né? E aí eu falei, é esse mercado que eu vou entrar agora. Ele te dá um carimbo um selo de qualidade, no caso, Selo né? de qualidade. Aumenta a credibilidade. E, pô, o Denis é um artista que eu respeito muito, da questão pessoal, da questão profissional, um artista já conhecido também mundialmente. Eu falei, cara, que bacana. Um artista querer uma obra minha na casa dele, não só querer uma obra minha, como ele também aceitou um convite para participar de um reality. Aí eu vou contar um pouco como eu entro também num reality. Quando eu postei isso à internet, as pessoas tinham curiosidade de saber o processo. Como que você criou? Qual que foi a sua ideia? Eu falei assim... Demora muito para criar uma peça como essa? Essa aí que foi a pronta? primeira, acho que demorou uns 2 meses. Que foi a primeira que a gente fez, sabe? E eu falei, agora eu vou tentar reduzir isso aí, mas nesses 2 meses eu consegui contar um pouco do processo, criando um reality. É esse reality aí? Agora a gente está vendo as imagens, né, dessa produção. Então foi a partir disso que Me começou startou. tudo. Exato, foi a partir do Sofá Fusca, aí eu tive a ideia de entrar no mundo da arte e também mostrar o que pode ser feito com materiais em desuso. Aí eu entro na questão da sustentabilidade. Querendo ou não, é uma dor hoje mundial, né? E eu não fiquei só com as peças de carro. Aí eu tive a ideia de fazer com peças de aviões, helicópteros, iates, carros de alta performance. Aí fui fazer um reality show dentro da aviação do Exército Brasileiro. Nossa, que legal. Cara, eu tenho uma obra de arte minha que eu presenteei o centenário da aviação brasileira. Eu tenho uma biografia minha dentro do museu, que para mim isso é um marco histórico, né? Isso é louco. E na época era o nosso presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, eu criei uma cama helicóptero num projeto para entregar ele. E também criei outros projetos dentro da Intermarine Yachts. Eu fiz projetos com peças de yachts incríveis. Eu fiz um projeto também, um reality show dentro da Stock Car Brasil, pegando peças do Cacá Bueno. O Sim. Cacá Bueno... Dos grandes campeões da Stock Car. Exato. Eu peguei pneus do Cacá Bueno, onde eu transformei num toca-vinil. E aonde esse pneu foi utilizado no Cacá Bueno, onde ele foi tricampeão pela Stock Car Brasil, com teu pai Galvão narrando. Sim. Então é legal que você traz a história, além da arte, né? Você traz o valor daquilo. E algo que ia ser jogado ao lixo. Descartado, né? Ganha uma nova utilidade. Você vai, por exemplo, num ferro velho, aí você escolhe o carro, por exemplo, tem um carro de alta performance, tem um Porsche, tem um Corvette ali. Isso. Aí você vai e você fala assim, eu acho que dá certo com esse carro aqui, você escolhe, ou você já tem a ideia pensada, ou você chega e fala assim, eu vejo isso e vai dar certo, ou você já vai com a ideia pronta. A gente se conecta com a arte. Com um exemplo, esse meu projeto nos Emirados. Eu visito cemitérios de carros abandonados. E deve ser um baita no cemitério de carro, né, cara? Exato. Tem lá da Porsche, tem da Ferrari, tem da Lamborghini, e tudo muito bem organizado. Sim. É uma cidade
né? Lá nos Emirados, em Dubai. Uhum. E tem o cemitério da Porsche, o cemitério da Ferrari, da Lamborghini. E nisso, vamos falar como eu crio, eu me conecto ali e ali a gente começa a criação. Eu com outros artistas. Isso aqui vamos transformar no sofá Ferrari. Na Porsche vamos transformar na Porsche Piano. E sempre algo que não existe. A gente cria algo que não existe hoje, em momento, nem em lugar do mundo. Eu gosto de criar esse tipo de projeto mostrando para o mundo que há a possibilidade de fazer infinitas possibilidades, na verdade. E essa produção em Dubai, como é que tá o andamento disso? Vocês já começaram as gravações e o fato de vocês terem escolhido Dubai é justamente por conta desse cemitério de carros? A produção ela começou no início de fevereiro, em março, que eu fiz um teaser, né? A partir do momento que eu tive uma reunião com o ministro de investimento de Dubai, com o secretário de Dubai, eu tive, querendo ou não, uma permissão para poder gravar um teaser de apresentação, que é esse que está passando. Vai estar disponível para as pessoas entenderem um pouco. E o porquê Dubai. Quando eu iniciei o Sofá Fusca, eu gosto de almejar o ponto mais alto que eu possa chegar. Uhum. Isso é uma questão muito minha. Pessoal, né? Pessoal. Eu falei, eu quero chegar na Lua, eu quero acertar as estrelas. Se eu comecei o Sofá Fusca, agora eu quero fazer o Sofá Ferrari. E aonde eu vou achar uma Ferrari abandonada? Fui no Google, comecei a fazer algumas pesquisas e encontrei cemitérios de carros abandonados em Dubai. E aí, a partir daí, eu criei um projeto muito bem fundamentado. Levei até a Câmara Árabe, que fica na Paulista. Isso faz há 6 a 7 anos atrás. Eles me auxiliaram. Eu fui convidado a ser um membro da Câmara Árabe, um associado. Sim. Onde eu comecei a estudar profundamente sobre os Emirados, né? Estruturar todo esse meu projeto. E o ano passado eu startei ele. Então, é um projeto que eu já carrego há 7, 8 anos. As pessoas que me acompanham nas redes sociais ficam um pouco sem entender. Eu falei, o que ele faz tanto em Dubai? Né? O que acontece? Mas é isso. É um projeto que foi longos anos para estruturar, para poder colocar isso hoje numa pauta muito importante. Não é algo muito simples, né? Não. A equipe que você tem para produzir isso deve ser muito grande, eu imagino. É grande. Em torno de Brasil a Dubai, em torno de 200 a 300 pessoas. Dentro da parte da estrutura, eu também montei uma produtora. É uma empresa, né? Eu levo toda a questão administrativa. Sim. Então, são inúmeras pessoas para ser gerida, né? Eu tenho outras pessoas que me ajudam nessa gestão. O projeto ele tomou uma dimensão muito bacana, muito importante. O maior produtor hoje que eu considero de Hollywood é Frederico Lapena, de 22 anos em Hollywood. Sim. Ele é o sócio hoje da minha empresa. Ele toma conta dos streaming, quando a gente fala de reality show, dessa área da comunicação com TV, com outras emissoras, é ele. A arte final, né? O videografismo, toda essa parte, ele né? é o produtor, com passagens com o filme aí de Homem-Aranha, Rei Sim. Leão. Federico Lapenda é uma pessoa bem imponente, bem importante. Então, ele tomou uma dimensão bacana. Eu tenho pessoas de alto calibre dentro desse projeto. Eu sou à frente disso, né? Eu costumo dizer que eu sou o piloto da nave, com o maior respeito, zero egocêntrico. Eu nem gosto de pessoas que se acham demais, não faz parte da minha vida, nem Sim. da minha história. Mas é relevante falar que isso aqui é um mérito de uma conquista minha, de muitos estudos, de muitos trabalhos. E hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou o único no mundo que faça isso. Não existe outro. E os donos, os CEOs, os diretores, os caras de alto escalão dessas montadoras, por exemplo, da Porsche, da McLaren. Eu vi uma McLaren em cena. É muito difícil a gente ver uma McLaren em cena. Como é que eles se sentem? Você já conversou com alguns deles? E quando eles fazem uma obra de arte pensando no carro, é que você não tira a essência do carro. Não. Você mostra que o carro Exato. ele pode se transformar numa outra coisa quando ele está em desuso. Exato. O que eles falam, cara? Na verdade, eu tô com uma reunião pré-agendada com o CEO da Porsche, que ele Legal. representa 12 países, né? Vai ser a minha primeira tratativa de negócios com alguma montadora de alto nível, né? Antes disso, eu jamais conversei com algum deles. E é isso, como você mesmo disse, eu trago uma nova vida para algo que foi, querendo ou não, dispensado como um lixo, né? Eu dou uma nova vida, trago toda a imponência da marca, mantenho as originalidades do veículo e trago ela com uma nova função. O meu programa, como eu disse, ele se chama Do Lixo ao Luxo, mas eu coloco muita criatividade, eu coloco o mundo atual hoje e futuro em relação à tecnologia. Um exemplo, você pode sentar num sofá Ferrari e dizer que quer ouvir o barulho da terceira marcha do motor.
Você vai clicar num botão e você vai ouvir sentado no sofá. Que legal. Exato. Tem muita tecnologia envolvida. Muito. Eu fiquei dentro de parque tecnológico durante 2 a 3 anos estudando sobre isso. Me aproximei de pessoas com autoconhecimento em tecnologia. Estudei um pouco sobre isso, mas tem pessoas que são peritas nisso dentro da empresa, onde a gente extrai a tecnologia. Ô Sidney, e como é que é o formato desse reality? Como é que ele funciona? São episódios? Tem mais gente apresentando? Como é que funciona, assim, para quem for assistir? É uma temporada, a primeira temporada vai ser 8 capítulos, 8 episódios, né? E ele inicia de brasileiro, eu, o Sidney, levando toda uma equipe para os Emirados, né? Mostrando a potência de nós brasileiros e principalmente representando o Vale do Paraíba, uma coisa que eu falo com muito orgulho, né? A gente fala que a nossa terra é uma terra muito rica em artistas. Então, eu inicio aqui, chego nos Emirados, uma terra sagrada, muito respeitada, e mostro os 4 cantos de Dubai, fazendo uma imagem do que é Dubai, como funciona o mundo lá, trazendo a cultura, o respeito, e aí eu faço vamos dizer, a imersão nos cemitérios, tanto dos carros abandonados, como dos iates, como dos aviões, e ali começa a transformação da arte, sempre usando carros em desuso, sempre pegando carros de alto conhecimento, alta procura. Porque da alta procura, onde eu quero chamar muita atenção para mostrar para as pessoas que é possível a criação. Se você eu iniciei nos ferros velhos, fazendo coisas bem simbólicas, você pode chegar onde você queira chegar. Ô Sidney, e são carros de luxo, né? E esses carros nesse cemitério de Dubai, qual que é a situação deles? Eles estão assim em estado ruim, péssimo ou lá é diferente? Como é que é o descarte lá desse tipo de veículo? Tem diversos fatores. Tem os carros que estão apenas com mau uso, que eles são abandonados por uma questão... Dá um exemplo, por que chega aos cemitérios, né? São pessoas que compram financiado aquilo, às vezes não conseguem pagar por algum motivo pessoal, não sabemos o porquê de cada carro, né? Mas eles têm que pagar, se não pagar vão preso, e nisso eles abandonam os veículos em ruas, e aí o governo vai, retira e leva para essa área que eu chamo de cemitério de carros abandonados. Muitos deles estão em boas condições, mas porém há anos parados, né? Tem tem lugares que eles leiloam lá dentro mesmo, tem lugares que eles vendem peças, mas eu vejo de toda forma, batidos, destruídos, bons, excelentes. Então tem para todo o mercado. E o que você usa para transformar? Pode ser qualquer um? Batido, velho? Qualquer um deles. Eu gosto de pegar aqueles que estão mais judiados mesmo para mostrar que ele tem vida ainda. Pra Aquele fazer a desafio transformação, mesmo. né? Eu gosto do desafio. Bacana. Ô Sidney, quais os artistas, as pessoas mais famosas, mais chanceladas que você trabalhou e fez algum tipo de arte para eles? Eu gosto muito de falar do Denis, né? Aqui no Brasil, né? O Denis foi um start de tudo. Eu conheci o Denis pessoalmente, fui na casa do Denis, eu já fui convidado a subir no palco com ele. Que da hora. Eu acho que, além de ele ser uma pessoa respeitada, ele respeita os outros artistas também, dizendo que ele iniciou assim também, né? Da mesma forma, na resiliência, começou, vamos dizer, de uma forma de baixo, criou toda a sua história, então é uma pessoa que eu considero muito. Depois teve alguns outros que, por exemplo, a gente teve passagens na Stock Car Brasil, onde foi feito um reality show com o time do Cacá Bueno. Também eu cheguei a Stock Car Brasil com um dos maiores empresários que eu admiro demais, que é o João Adib da CIMED. Sim. Foi ele que me gerou essa oportunidade lá. Um baita do empreendedor também, né? Do empreendedor. Eu gosto muito dele, acompanho muito toda a trajetória dele, da maneira que ele se posiciona, a questão da humildade, do respeito. É um ótimo vendedor. Para quem trabalha nos negócios sabe da importância de ser um bom vendedor, né? Então, uma das pessoas... Eu também fiz um reality show dentro do Instituto do Neymar. Fiquei 2 dias lá em Santos, fazendo uma gravação. Fiz uma obra de arte para o Neymar também. Não entreguei a ele e ainda está comigo essa obra de arte para alguns outros fatores que aconteceu, mas fiz Foi também. encomendada por ele. Foi encomendada. Na verdade, eu fui convidado a fazer um projeto lá no Instituto do Neymar em Santos, contando um pouco da história, né? Porque o Neymar, querendo ou não, é uma figura
bem incógnita, uma pessoa bem vista pro mundo inteiro, mas eu conheci o lado humano dele, né? Ele ajuda milhares de crianças, né? Ajuda porque eu falo porque eu presenciei e vivenciei isso aí durante 2 dias lá em Santos. Então fui contar um pouco dessa história, e o final dessa história se resumia numa obra de arte que eu fiz para ele. Posso até falar, foi uma mesa leão que eu fiz, que ele também tem essa tatuagem do leão na mão, Sim. que virou uma fragrância de um perfume francês, que agora eu me esqueço o nome. E aí eu simbolizei essa fragrância, a história do leão, tudo numa mesa. Eu retirei peças de alumínio, a gente talhou essas peças de alumínio numa mesa de madeira. Essa madeira foi tirada de uma carroça, que essa carroça foi uma das primeiras que o Monteiro Lobato usou. Então tem uma história. É uma história, um artigo sentimental, algo exato. do tipo Eu bem gosto, diferente, né? eu gosto de trazer as histórias, eu gosto de trazer isso à tona, sabe? Porque é Mas algo que da você... onde que você conseguiu essa peça aí da carroça? Eu sou amigo do João Roman, né? Do João Roman, que é o proprietário também do Hotel Mazzaropi, né? Do Ibis Star. Então, eu consegui, através de uma indicação dele, de algo que ele tinha valioso, e eu fiz um bom aproveito disso aí. Muito legal, né, cara? É muito legal. Trazer a história é muito legal, né? Porque você dá outro valor para aquilo. Dou um exemplo para você. Se hoje você vê essa madeira, para você, exatamente, não vale nada. Como as pessoas hoje tratam. Mas como você traz a história daquela madeira, você fala, meu, aquilo tem valor. Então eu trago muito a essência disso para as pessoas, né? A importância da arte, das pessoas olhar com outros olhos, ter um valor diferente. E é muito gostoso falar sobre isso, sobre arte. O meu maior projeto, que as pessoas não sabem, vai ser de primeira mão para vocês, é o projeto social. Hoje eu estou nessa vida com essa missão de projeto social. Eu não estou lá para falar de luxo, eu não estou lá para ficar falando das artes, do glamour, ou ser o artista, ou ser o cara. Não estou para isso. Porque eu tentei fazer de uma maneira, vamos dizer, orgânica aqui, arrecadar fundos para fazer. Eu fiz projetos sociais, trazendo ONGs para dentro do meu projeto para ensinar crianças a ter uma visibilidade diferente. Um exemplo, crianças que os seus pais catavam lixo, jogava na sua casa lá ferro velho, bicicleta, e jogava e tratava como lixo. Eu mostrei para as crianças que eles conseguem reaproveitar daquilo, por exemplo, uma lata de óleo virar numa luminária, e ela se empreender com aquilo, se é aquilo que ela tem condições de fazer, empreender com aquilo, sabe? Criar uma nova pessoa com aquilo, saber um pouco de história, saber um pouco sobre arte. Então, eu tentei criar projetos sociais aqui e levei projetos sociais para empresários, mas não teve devido valor. Aqui você diz região? Aqui, Brasil. Brasil. Porque é pesado falar sobre isso, sabe? Das pessoas falar que ajuda e faz aquilo, mas eu vivenciei ao contrário disso. O que eu fiz, Dubai? Eu vou para Dubai, eu vou lançar lá, eu vou levantar muita grana, porque Dubai, a gente vai falar de business, traz isso, mas eu vou reverter uma grande parte disso para projeto social. Estou criando já o maior projeto social do mundo em relação a upcycling, que é a reutilização de materiais em desuso. O que é isso? Eu vou retirar crianças que ficam na rua pegando latinha, papelão, idosos, pessoas que estão hoje vivendo na miséria, e vou levar conhecimento da arte, da cultura, do empreendedorismo, onde eles vão ser alocados, onde eles vão ter alimentação, onde eles vão ter a questão espiritual, onde eles vão procurar o seu próprio Deus. Essa é o meu maior projeto. Dubai é só a ponta da chama para poder chamar a atenção. E a ideia é desenvolver lá em Dubai? A ideia é desenvolver isso mundial para o governo. Eu tenho tratativa com a família real nos Emirados. Eu tenho uma reunião marcada com o príncipe de Dubai. E o meu maior projeto vai ser esse. Isso aí de primeira mão, eu nunca falei abertamente isso para ninguém. É porque a gente vê, muita gente fala assim, eu ajudo. Eu já ajudei, eu tenho um projeto social que eu trato, que é com crianças com autismo. Eu ajudo em São Paulo, junto com o ex-presidente da BMW, Rony Reichmann. Eu ajudo esse projeto social com crianças com autismo, crianças que têm algum tipo de problema relacionado a isso. E quando eu fui sentar numa mesa de negociação com alguns empreendedores, porque a gente tá no meio do jornalismo, a gente conhece um monte de gente, Sim. Cria um network, pessoas que ganham de 400 a 500 mil por mês. A pessoa fala assim, eu vou te dar 1 milhão e não me encha mais o saco. Mas assim, eu não quero que ele me dê 1 milhão. Eu quero que ele possa me ajudar todo mês com uma quantia pequena, para que ele consiga fomentar isso para outras pessoas. Sustentável, né?
Se eu conseguir 1 milhão, eu consigo conversar com 3, 4 Sim. aí, me dá 1 milhão. Mas assim, 3 ou 4 e consiga me ajudar para colocar isso na cabeça de outra pessoa, para tentar ser cíclico, né? Ser natural, né? Isso se chama propósito. Sim. E as pessoas às vezes não entendem, elas estão muito viciadas no business, no negócio, Mas é na que rentabilidade. Eu quero fazer dinheiro em cima de uma coisa que não existe, né? Agora eu vou falar para vocês, você imagine o quanto eu sou e já fui jogado em relação a isso. Muito. Eu levo uma palavra comigo que é resiliência, muito forte, você tem muita força. Eu, em questão vida pessoal, eu me dediquei tudo em relação à grana, tempo, espiritualidade. Eu já recebi de tudo que você possa imaginar, de energias boas e energias ruins. Mas a minha base de tudo isso aqui é Deus, né? Como eu iniciei falando sobre isso. O meu maior propósito é ajudar o maior número de pessoas possíveis. Pode me chamar de louco, eu falo até para as pessoas que eu me considero um louco, mas eu estudei para ser louco. Sim. Né? Eu sou um louco consciente. Então, o meu maior projeto é isso. Dubai é só a luz, é a chama para poder chamar a atenção do mundo, né? Porque quando se fala de Dubai, todo mundo, querendo ou não, você chama fica numa atenção. Vitrine muito forte. É porque é o status, né, cara? É o local onde você consegue ter a possibilidade de você ter mais retorno financeiro. Se você parar para pensar hoje no mundo, em questão de negócios, os Emirados Árabes, você vai para Dubai, tudo acontece também nos Estados Unidos, ou você vai para Nova York, ou você vai para Flórida, igual você estava. Sim. Londres também acontece muito dessa parte, porque são as grandes capitais, né, cara, que você consegue ter algum propósito. Mas sobre ainda esse assunto dessa questão social, você pretende trazer isso para o Brasil e mundialmente, mas para o Brasil, você acha que se tivéssemos mais pessoas como você, a gente teria esse problema das pessoas nas ruas, pessoas em situação de vulnerabilidade social, miséria, pobreza extrema, seria minimizado? Você acredita que sim? Muito. Eu acredito E sim. por que o pessoal não faz, na sua visão? Você que está em contato direto com o alto escalão da sociedade. Eu acho que hoje o mundo está voltado muito para um retorno pessoal do que um retorno mundial, né? Em questão de propósito. E também tem o outro lado. Tem pessoas que querem ajudar, mas tem pessoas que estão nessa situação vulnerável e também não querem ser ajudado. Uhum. Então é um momento assim bem delicado. Mas eu me coloco assim, independente de terceiros, de quarto, de quinto, eu coloco os meus propósitos, as minhas vontades e executo assim. Eu vou fazer, né? Então, o importante, se vai atingir 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de pessoas, eu irei fazer. Esse é o meu propósito, essa é a minha missão. Independente de julgamentos, visões, eu falo para as pessoas que eu criei o meu próprio mundo. Eu vivo feliz porque eu criei meu mundo. Eu acredito em mim mesmo, né? As pessoas falam, isso aí não é capaz de fazer. Um exemplo, quando eu iniciei meu projeto, chamei pessoas para ir lá ver o meu galpão. Falei, cara, você está investindo em lixo, você é louco, você está colocando seu tempo, muita seu gente dinheiro. jogando contra também, né, Sidney? Exato. Mas aí que tá. Da mesma forma que você me fez a pergunta, eu faço para você. Não é possível melhorar? Lógico que é. É isso. Você provou, que é possível. Eu digo que nós aqui, se for falar num termo percentual mundial, é mínimo de falar sobre isso e aprofundar e executar. Sim. Né? Você vê pessoas falar nisso para querer uma propaganda ou para querer um merchan, algo do tipo. Eu não preciso disso e nem quero. Sim. Vai ser consequência. Claro, tem as minhas questões pessoais, meus carros, viagens, morar numa boa, ótima residência. É claro isso aí. Eu não posso ser hipócrita em relação a isso. Mas os meus propósitos, quais os meus valores? São esses que eu acabei de anunciar a vocês. É isso que eu quero. Se eu atingir isso, eu tô mega feliz em relação a tudo que eu projetei para minha vida. O Sidney, ainda falando sobre o reality, o que falta para ele estrear? Tem já uma previsão para isso? Vocês estão em negociações aí para saber aonde que ele vai ser exibido? Perfeito. O que falta hoje? Eu estou na mesa de negócios, né, conversando com investidores, que é isso que impulsiona tudo isso acontecer, certo? Já estou conversando com alguns investidores para receber o aporte. Eu disponibilizei até um percentual para o Brasil, 10% para investidores no Brasil, os demais eu pego dos Emirados. Sim. Então, a questão hoje do investimento, estou numa tratativa, já estou pré-definido, vamos dizer, muito próximo. Aí eu inicio fevereiro na chegada, que marca aí dia 20, 21 nos Emirados. Aí eu aloco lá. E aí a gente começa as gravações, então março, abril, a gente está em gravação e vamos dizer que
março pode ser que a gente já anuncia o primeiro episódio. Então que é bem rápido também. Você está praticamente embarcando já Sim, para Dubai sim. para ficar essa maratona Quando que lá. você vai, Exatamente. Sidney? A previsão de saída é dia 20, que a gente tá para comprar as passagens dia 20 de fevereiro. Sim. Já E aí você vai passar só de ida. para morar. Para morar lá. Como é que... Eu quero entrar numa outra questão. Você que está em contato direto com a família de lá, você teve contato direto com o ex-presidente da República do Brasil. Por que as coisas dão tão certo lá e não dá tão certo aqui? Na sua visão. Tá, na minha visão que lá tudo funciona. Sim, Desde mas a questão... por que e não funciona aqui? Porque é cultural, né? Lá eu vejo que é uma terra sagrada, as pessoas realmente valorizam essas questões religiosas, têm os seus princípios. Aqui no Brasil eu vejo uma falta de controle no geral. Você parte dos princípios religiosos, as pessoas hoje não dão o seu valor, não respeitam também essas questões, né? Lá é um país onde tudo que funciona é respeitado. Tem regras a ser seguidas, tem cobranças, tem a política de execução quando você comete alguma infração. Aqui nada disso funciona. Dou um exemplo para você. Eu fui na Feira do Ouro, esqueci uma sacola lá, certo? E depois de 2 horas eu falei, putz, esqueci essa sacola. Na minha mente, eu falei, tá lotado de gente, alguém passou, levou. Sabe quando? Eu tava no mesmo lugar, cara. No mesmo lugar. Se fosse pro Rio de Janeiro, Meu, na Barra da Tijuca, deixasse alguma coisa ali, ou aqui em São José, deixasse ali... Esquece. 2 horas depois, Na Praça do no Sapo. mesmo lugar. E assim, um movimento frenético de pessoas. No mesmo lugar, ninguém tocou. O que acontece lá? É até pesado nisso, né? Se você leva isso que não é seu, vamos dizer dessa palavra, não tá levando o que não Afanou, é seu, né? você perde a tua mão. Não é ninguém que vai fazer isso, é você mesmo. Eles pedem e você corta a sua mão. Então, Nossa, é muito rígido, né? Então, eu acredito que as coisas têm que ser desta forma. É pesado falar, mas eu acredito que por isso que temos um país bem organizado, um país de primeiro mundo. Por isso que você acha que a política no Brasil tá um pouco desvalorizada, cada um pode fazer o que quiser. O político aqui no Brasil é sinônimo de bandido, vamos falar a verdade. Exato. Lá não, né? Lá tem uma família que cuida, mas também tem outros governantes, né? Sim. Eu acho que o mundo hoje está precário em relação a isso, né? Mas vamos pensar positivamente que isso vai mudar. Vamos pensar desta forma. Vamos ver, né? Vamos lutar por isso. Vamos fazer a nossa parte. É isso aí, né? Cada um fazendo um pouquinho, né? Exato. A gente não pode também colocar só na mão do poder público, né? Eu acho que tem que ser uma corrente. Mas uma né? coisa legal para falar dos Emirados, assim, eu gero muitas oportunidades para pessoas que querem empreender, que querem uma oportunidade nos Emirados. Porque se tratando de streaming, TV, pode criar oportunidade para pessoas que querem participar de job, atriz, atores, pessoas que querem engrenar numa questão do empreender. Dou um exemplo para você. Esses dias eu falei com uma casa de câmbio. Casa de câmbio, ela queria entrar nos Emirados, mas queria alguém que tivesse um contato. Eu posso colocar uma casa de câmbio, eu dou um exemplo comum desta forma, no meu próprio reality. Eu posso, como eu vou fazer transações de moedas e também transações internacionais, eu posso colocar ela num filme, certo? Que estamos indo até a casa de câmbio fazer essa transação. Então, gera muitas oportunidades, né? A TV gera muita oportunidade, muita visibilidade. Então, pessoas que querem se impulsionar até as questões da área da gastronomia, a gente precisa comer. Sim. Né? Eu posso colocar uma marca dentro do meu programa. A partir do momento que ela tem essa visibilidade, as pessoas vão procurar saber o que é essa marca, o que essa marca faz, e as coisas começam a se movimentar. Eu amo empreendedorismo, cara. Eu vejo que é uma maneira exponencial de você alcançar um equilíbrio da vida. Eu gosto, vivencio isso, estudo isso há muitos anos, gosto de ler, gosto de buscar conhecimentos, mas não só o lado do conhecimento técnico, eu também uso uma questão do conhecimento espiritual, de praticar yoga, de fazer as terapias aí, pedalando pela natureza. Se você não tiver o seu equilíbrio pessoal e espiritual, interior, esquece. É legal falar disso também, porque eu só cheguei lá porque eu me preparei em relação a tudo isso, cara. Senão você não aguenta essa trilha, essa pancada, não aguenta. O trabalho é um pilar, né? É um dos pilares ali da exato. nossa vida. Não pode ser o único, né? Não. E o pilar
começa ali da sua questão da sua conectividade com o seu próprio Deus, independente da sua religião. Você crer e acreditar nisso, né? E depois vem na questão familiar, o respeito, a questão de honestidade, da humildade. Eu nunca que vou dizer para você que eu sou algum exemplo para as pessoas serem seguidas. Eu também sou falho, sou humano, né? Mas eu busco sempre a minha melhor versão. Sempre, mesmo falhando, mesmo errando, enfrento a vida de uma maneira que eu sou falho, eu sei, eu assumo, mas eu nunca quero cometer os mesmos erros. Eu sempre quero prosseguir, melhorar, errar, tentando acertar. Então é desta forma que eu encaro. Porque falar do empreendedorismo, falar da arte, falar dos cases, é uma coisa mais fácil de se falar. Mas falar do trajeto, de como tudo isso aconteceu, falar um pouco dos detalhes, quais são os princípios para você se tornar um artista, se tornar um empreendedor. Eu sentei na mesa com o ministro de investimento de Dubai, com o secretário de Dubai. Numa conversa, eles sabiam a nota que eu tirei no colégio, para você ver como que é as coisas, né? Então, eu até leio um livro, tem esse livro que se chama A Boa Sorte. As pessoas podem olhar de fora e falar, deu sorte. Eu não acredito. Agora, a boa sorte, sim, que ela é construída, né, por toda a sua trajetória. Tudo que você busca, se alimenta, é como um grande plantio. Você vai plantar coisas boas, você vai colher frutos bons, né? Agora, se o seu plantio não for tão bom, você não queira comer uma boa fruta, né? Sim, exatamente. O Sidney, eu ainda estou curiosa para saber mais coisas do reality, sobre a finalidade das obras de arte que vocês vão produzir por lá. O que vai ser feito com elas? Vão ser leiloadas? Perfeito. Eu criei uma plataforma online, uma plataforma, a gente fala do setor da blockchain, que ela vai ser leiloada, as artes. Dou um exemplo no primeiro episódio. Pessoas que vão assistir o teaser de apresentação, mesmo que eu encaminhei para vocês. Estou lá, no cemitério de carros abandonados, me deparo com a Ferrari, ela abandonada, e vou falar o que eu vou fazer nela sem ainda colocar a mão, sem ainda levá-la para a fábrica. Eu vou dizer que eu vou transformar ela num sofá Ferrari. Na mesma hora que eu estou falando o que eu vou fazer, vai aparecer ela numa inteligência artificial pronta, o sofá Ferrari pronto. Na mesma hora que isso vai impactar para quem está assistindo, vai subir uma plataforma online, digital, de leilão, para você fazer uma inscrição e ter participação do leilão que da hora, do velho. carro. Só que é assim, a inscrição é limitada. Sim. Só tem 6 vagas, 100 inscrições. Eu vou abrir abertamente para vocês aí. É $1 milhão para cada inscrição. São limitadas, são 100. Então, o que eu irei fazer? Ela vai, no último episódio, que é o 8º, né, do episódio, ela vai para um leilão ainda, onde ela vai ser leiloada e aí vai para o lance, desta forma que começa o business voltado para negócio que eu irei destinar às obras de artes. E assim, se não for leiloada, uma obra de arte dessa que você faz, né, Sofá sofá Ferrari, Piano Porsche piano, pode custar quanto? Qual que é a variação aí? Porque Aí é que um é legal. trabalho muito personalizado, cada um é único, né? Mas tem muita dedicação, né? As peças que são usadas, é um muito. trabalho exclusivo. qualquer Eu imagino Ferrari, que qualquer Porsche deva também? ser bem Qualquer. caro, né? Ela não tem uma tabela de preço, né? O porquê dos streaming? Cada um é cada um. O porquê dos streaming, falando do business agora, tá? Sim. É onde eu encontro a maior visibilidade da história do veículo que foi transformado na arte. A partir do momento que eu levo ela numa projeção maior, contando uma história, eu elevo o valor do produto. Sim. Certo? E o porquê do leilão? Porque eu quero ver até onde eu mexi com a mente das pessoas que hoje têm essas possibilidades de adquirir essa arte. Então, aquela pessoa que gosta da exclusividade, que admira a arte e que tem muita grana disponível para isso, vai mexer e vai provocá-los. Porque são 100 pessoas só que podem brincar com isso da compra dos meus episódios.
Por isso que é um olhar mais voltado para business, né? Porque é para as pessoas poderem entender. Com todo esse montante que vai ser arrecadado, ele também tem as suas distribuições humanas, né? De todo o cenário das pessoas que estão indo, dos meus projetos sociais. Mas voltando na tua pergunta, ele não tem uma média de preço, não tem uma tabela. Eu não consigo falar para você, eu vou fazer isso aqui por 1 milhão, 2 milhões. É porque se você parar para pensar até pelo veículo, você não pode pegar uma Porsche Boxster e colocar ela no mesmo preço numa 911. Porque é diferente o preço dos dois veículos. Exato. Da mesma montadora, mas são modelos diferentes. Isso é muito legal. Não tem sentido sair, sabia? Porque eu dou um exemplo para você. Eu posso pegar uma montadora, um veículo, vamos dizer que foi o number one da Ferrari, certo? Sim. Mas se eu atrelar ele, um reality, se eu atrelar ouro, se eu atrelar diamante, tecnologia... O preço equiparou. Equiparou, entendeu? Às vezes até passa. É isso que eu faço. Né? Tem isso também. A gente está lá numa terra sagrada, né? onde eu tive acesso a esse tipo de negócio, onde eu vou atrelar os meus projetos a isso também. Ouro, diamante, isso tudo vai ser atrelado ao projeto. Dou um exemplo mais claro. A Ferrari, eu não só transformo ela no sofá Ferrari, mas eu posso transformá-la num cavalo. Exato. Louco, aí você pega o cavalo e coloca um diamante no olho do cavalo. Que o cavalo, inclusive, é o símbolo da Ferrari. Exato, é por isso. Aí você pega e coloca um olho de diamante no cavalo. E aí você vai e coloca uma luz para aquele diamante brilhar. Aí você começa. Por isso que eu amo a arte, é o poder infinito da criatividade. Aí eu atrelo a arte com o empreendedorismo, que eu amo empreendedorismo. Então faço disso um business muito bem atrativo. Que legal. Sidney, deixa eu te falar uma coisa. A gente está chegando no fim do Band Entrevista. Eu quero agradecer muito a sua... do nosso Band Valecast. A força do hábito a força do hábito acontece. A gente está chegando no fim do nosso Band Valecast. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando. Porque, assim, é uma história de sucesso. Um cara que, infelizmente, perdeu o pai tão novo. Sim. Começou a trabalhar tão Criança, cedo. né? Criança. E tá num case de sucesso e tem um maravilhoso. Livro, hein? Sério, tem um livro? Tem um livro, se chama Empreendedores Resilientes. Que está eu junto com a Trajano, dona Magazine Luiza. Luiza Trajano. Caíto. Sim. Caíto Maia, da Chili Beans. O Shiba, o da China Box. O Geraldo Rufino, que hoje ele é o meu padrinho dos meus projetos. Foi um dos convites a participar desse livro. Só pessoa top, assim. São pessoas que eu admiro. São pessoas igual nós, mas eles buscaram a ser o que eles são hoje. Que né? top, cara. Dou muito valor para isso. Então tá lá, se chama Empreendedores Resilientes, tá na Amazon, as pessoas podem adquirir esse livro e saber um pouco da história. Que legal, cara. Para quem quiser conhecer mais da tua história, dos seus projetos, onde te encontra, Sidney? No meu próprio Instagram, eu digo que lá é um campo aberto, né? Eu falo bastante coisa, eu sou uma pessoa que conto desde a questão das raízes, onde eu vou pedalar lá pro lado de Tremembé, na roça, onde eu nasci, fui criado também. Que é bom demais essa região, É bom cara? demais. É o Sidney Santos.art, que é o meu pessoal, e tem da minha empresa, que é Total Design Art. E tem um canal no YouTube, chama Total Design Art, que conta alguns episódios que eu cogitei aqui. Então tem bastante informações lá. E é bem acessível. Entrou lá, quiser bater papo, eu estou disponível. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi muito bom poder contar um pouquinho da sua história, do seu trabalho, dos seus futuros projetos. Muito obrigada mais uma vez. Viu? Gratidão. E respondendo a sua pergunta, eu deixo a mensagem sim para as pessoas acreditarem nos seus potenciais, não buscarem no mundo o que elas acham que precisam. Busca dentro de você. Esteja o seu momento pessoal, olha para você, o que você possa melhorar. Acredite na sua religião, no seu Deus. Tenha fé, honestidade, humildade e muita resiliência para buscar os seus objetivos. Persistência, né? Persistência, muita fé. Sidney, obrigado, viu? Gratidão. Muito obrigado a vocês por esse convite. Obrigado Foi um a você. prazer. Obrigado a você também que nos acompanhou aqui pelo Band Valecast. Estamos disponíveis também em qualquer uma da sua principal preferida plataforma. Estamos ao vivo também na TV Band Vale, aqui todos os finais de semana, no seu agregador de podcasts, né, Carol? Exatamente. Muito obrigada pela sua companhia em mais uma semana e a gente se vê aqui na TV Band Vale no sábado que vem. Um beijo. Um abraço para você, um beijão. Tchau, tchau.